Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aí mais uma vez com mais uma aula para a turma de História da Arquitetura Brasileira. Tá? Na nossa última aula, nós tratamos da arquitetura desenvolvida pelas missões jesuíticas. Isso ainda pelo século XVII, para a gente ter dar uma situada aí na questão do tempo. Né? Pelo século XVII, quer dizer, o Brasil ainda no seu, podemos dizer assim, no seu princípio dessa ocupação, e tivemos essa oportunidade de, com as missões jesuíticas, de uma arquitetura e mesmo uma arte de primeiro mundo, vamos chamar assim, ser transferida para uma colônia que não teria a oportunidade de ver esse tipo de arte desenvolvida de forma, vamos dizer assim, espontânea. Então, eu costumo dizer de forma de brincadeira, sim, mas que o Brasil teria dado algumas sortes no seu processo de colonização, porque juntamente à colonização oficial do governo português, nós tivemos algumas circunstâncias que fizeram com que algumas novidades surgissem aqui pelo Brasil como se fosse antes da hora. Então, a presença dessa arquitetura que nós vimos desenvolvida nas missões jesuíticas seria um desses momentos em que algo que estava acontecendo na Europa tivesse vindo para cá, vamos dizer assim, antes da hora. Uma outra situação que vai surgir, e que a gente também pode, assim, de forma brincalhona, dizer que o Brasil deu uma sorte novamente, foi com um fato que ocorreu no século XVII ainda, quando os holandeses, por vários fatores, resolvem invadir o Brasil. Primeiro, nós vamos tentar compreender de forma bem objetiva o que fez os holandeses, que eram parceiros dos portugueses na produção açucareira, pelo menos no processo da produção do açúcar, principalmente na sua parte do refino e da distribuição. Os holandeses eles eram parceiros dos portugueses já durante bastante tempo. E, a partir de um momento, resolvem, então, invadir o Brasil, obviamente, quebrando essa parceria junto ao governo português. Bom, o que vai acontecer para isso ocorrer? Primeiramente, a gente precisa saber que a Holanda fazia parte do Império Espanhol. Durante esse período do século XVI, o rei da Espanha era Filipe II e seus sucessores, não me lembro bem agora quanto tempo foi essa dominação em relação à Holanda, mas fato é que a Espanha dominava a região onde fica a Holanda, os Países Baixos. E, nesse ínterim, a Holanda consegue a sua independência. Então, nós temos aí uma situação vinculada à Holanda e Espanha. No caso de Portugal, vai acontecer um outro fator que vai acabar envolvendo Portugal nessa confusão, nesse litígio entre Espanha e Holanda. O rei português, nesse período que nós estamos estudando, do século XVII, 1600 e pouco, o rei português era um rei jovem, era um rei aí aproximadamente com em torno dos 20 anos, e muito voluntarioso naquela ideia de que o rei era rei porque tinha valores para isso. Então, naquela ocasião, numa guerra, o rei ia junto, o rei ia na frente das linhas de batalha. E numa dessas batalhas, no norte da África, uma batalha que ficou conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir, onde hoje se situa um local onde hoje existe o Marrocos. Nessa batalha de Alcácer Quibir, o rei Dom Sebastião ele vem a desaparecer na batalha. Não ficou comprovado a morte do rei, porque não se encontrou o corpo dele. Mas fato é que ele sumiu e Portugal, então, ficou sem o seu rei, que não era casado e, obviamente, muito jovem e não tinha descendentes. Com isso, a coroa portuguesa foi parar na cabeça do tio dele, que era um religioso e que não tinha também descendentes.
esse tio, que se tornou rei, morre pouco tempo depois, e vai haver então uma disputa pela sucessão da coroa portuguesa, e a elite portuguesa acaba fazendo com que essa coroa portuguesa vá recair na cabeça do rei da Espanha, Filipe II. Bom, então, é nesse momento que vocês também estudaram na escola, que é aquele período chamado de União Ibérica. E se agora o Brasil estava sendo reinado por um rei espanhol, que também era rei da Espanha, isso precisa ficar bem claro, ele era de nascimento espanhol, mas ele era sobrinho de uma rainha portuguesa. Então ele também tinha descendência da coroa portuguesa. Então, o rei da Espanha era ao mesmo tempo rei de Portugal. E ele não vai anexar Portugal à Espanha. Ele vai manter os dois reinos independentes, tendo o mesmo rei. Dizem até que quando ele estava tratando de assuntos ligados ao Estado português, ele não permitia que se falasse em espanhol, em castelhano. Ele obrigava as pessoas a tratarem os assuntos na língua portuguesa, para deixar bem claro que ele dividia os interesses desses dois reinos. Bom, de qualquer forma, quando a Holanda se separa da Espanha, obviamente se tornou inimiga do rei da Espanha. E como o Brasil estava agora atrelado ao rei da Espanha, o rei então vai proibir que os comerciantes portugueses continuassem a fazer negócios com os comerciantes holandeses. Esses comerciantes holandeses, obviamente, eles vão se organizar, porque eles ganhavam muito dinheiro com açúcar na parte do refino e na distribuição desse açúcar pela Europa. Eles vão se organizar e vão, então, fazer incursões para tentarem invadir o Brasil. Primeiro, eles tentam invadir a cidade de Salvador, e dali eles acabam sendo repelidos, há uma reação, e eles acabam sendo repelidos. A partir do momento em que eles foram expulsos de Salvador, eles vão tentar um pouco mais ao norte de Salvador e escolheram a região de Recife. E lá, nessa região de Recife, onde nem existia ainda a localidade com esse nome, a localidade que existia já lá era Olinda, que ficava um pouco mais afastado do litoral. Os holandeses, então, invadem aquela região, incendeiam a cidade de Olinda e permanecem ali. Quando a gente fala nessa presença dos holandeses no Brasil, a gente não pode confundir achando que houve ali um processo de colonização. Na verdade, eles criaram um entreposto comercial. Eles criaram um núcleo onde ali eles passavam a negociar com os próprios portugueses. Porque os holandeses não plantaram cana no Brasil na dimensão necessária. Pode até ter plantado alguma coisa ali em volta de Recife, mas não a um nível, vamos dizer assim, empresarial, uma coisa que desse quantidade suficiente para que eles ganhassem dinheiro. Na verdade, o que eles foram fazendo com o tempo, foram se chegando aos fazendeiros portugueses, aos senhores de engenho portugueses, e foram então negociando a compra dessa cana para poderem continuar fazendo o refino. Essa presença dos holandeses no Brasil, ela coincide basicamente com o período em que a coroa portuguesa ficou com o rei da Espanha. Tão logo os portugueses conseguiram reaver a coroa para um representante direto deles, logo depois vem então a luta contra os holandeses até a sua expulsão. Mas o fato da gente estar levantando esse assunto é porque, com essa presença holandesa no Brasil, no Nordeste brasileiro, na cidade de Recife, que eles vão fundar, essa presença holandesa ela vai trazer uma característica bem interessante e diferente. Quem vai coordenar
essa presença holandesa no Brasil é um nobre holandês, o príncipe Maurício de Nassau. O príncipe Maurício de Nassau é o primeiro nobre europeu a colocar o pé no Brasil, porque ele vem para cá no século XVII. Então, eu digo como governante, né? Claro que os senhores de engenho também vinham de uma nobreza, mas o Maurício de Nassau vinha de uma nobreza mais alta ainda, uma nobreza mais culta ainda. Poderíamos dizer assim que o príncipe de Nassau era de uma nobreza de primeira linha, enquanto que os senhores de engenho faziam parte de uma nobreza de segunda linha de Portugal. O que fica claro é que com a presença do príncipe de Nassau no Brasil, ele vai trazer para cá artistas, cientistas, arquitetos, em suma, ele vai trazer para cá cultura. E como o nosso caso, que nós estamos tratando aqui, é o caso da arquitetura, na verdade ele vai estar trazendo para o Brasil também uma arquitetura que mesclava conhecimentos tanto do período do Renascimento como do período do Barroco. Isso ainda no século XVII, que é coincidente com o que estava acontecendo na Europa. Porque na Europa, no século XVII, nós estamos em pleno Barroco. E os holandeses vindo para cá trazem, mais uma vez, essa cultura do Barroco para o Brasil de maneira antecipada, vamos dizer assim. Antes já tinha sido trazido pelos jesuítas. E agora, mais uma vez, por uma outra circunstância, os holandeses estão também trazendo uma arquitetura diferenciada para cá. Aqui podemos ver o que hoje a gente chama de Centro Histórico de Recife. Mas, na verdade, nós estamos vendo aqui a arquitetura colonial holandesa mesclando conceitos do Renascimento com conceitos do Barroco. Então, aqui estamos vendo esse casario. Uma das diferenças que a gente pode notar é o colorido das fachadas, que não era uma característica portuguesa. A arquitetura colonial portuguesa ela era fundamentalmente caiada na cor branca, e os holandeses tinham essa tradição de colorir mais fortemente, mais vivamente a sua fachada. Mas podemos ver o uso de frontão triangular, o uso do arco pleno e também a implantação de alguns ornamentos para dar aí uma graciosidade às obras. Aqui mais uma imagem do hoje Centro Histórico de Recife, já sendo utilizado aí alguns prédios já transformados em prédios comerciais, como bares e restaurantes. Vamos vendo mais alguns exemplos dessa arquitetura holandesa aqui desenvolvida aqui no Brasil. O Maurício de Nassau, como ele traz para cá bons profissionais, entre eles inclusive engenheiros, ele vai construir a primeira ponte de Recife, que acaba levando o nome dele. É óbvio que essa que está na foto já é a ponte Maurício de Nassau restaurada, modificada, porque a primeira ponte mandada fazer por ele, nós não temos imagens dela. O que nós temos é já essa ponte transformada. Mas, de qualquer maneira, é um exemplo de uma obra de engenharia e também de arquitetura, em função da sua plástica, em função da sua beleza, essa primeira ponte feita em Recife. E aqui o desenho mostrando a ligação do continente, vamos dizer assim, com essa parte aí dos arrecifes. Está ali mostrando o desenho dessa ligação, dessa ponte.
Bom, além dessa arquitetura dessa arquitetura da população, né, voltada à população, como nós vimos no centro histórico, ele vai desenvolver também a própria residência, o Palácio Friburgo. Esse Palácio Friburgo era a residência do Maurício de Nassau, em Recife. Aqui está o seu desenho original, no estilo barroco, e aqui ele já alterado, já transformado para o estilo eclético, porque depois foram se dando outros usos a esse imóvel e foi também se reformando. Então, aquele prédio que inicialmente era barroco, com o tempo se transformou em eclético. Aqui uma vista aérea da beleza da implantação, com os seus jardins, e ao fundo o Palácio Friburgo. E é claro que hoje existem várias outras pontes fazendo essa interligação. Essa passagem dos holandeses por aqui, ela é só interessante para a gente perceber como que por alguns fatores alheios ao projeto de colonização portuguesa, o Brasil acabou sendo beneficiado tanto com a presença dos padres jesuítas, já trazendo uma cultura para cá inesperada, como também a presença dos holandeses, trazendo com eles essa cultura europeia também. Ficamos por aqui com relação à presença holandesa e vamos então, na próxima aula, dar um salto aí de quase 100 anos, para aí sim, efetivamente, nós termos a arquitetura barroca desenvolvida no Brasil, agora pelas mãos da iniciativa portuguesa. Até lá então. Tchau, tchau.